Olá! Sabe, se a gente parar para pensar, em qualquer canto do planeta, mas qualquer canto mesmo, tem um artrópode por perto. É o filo mais diverso e, olha, o mais bem-sucedido da Terra, sem dúvida nenhuma. Desde um inseto voando por aí até um caranguejo lá no fundo do oceano, a dominação deles é total. A questão é, qual o tamanho dessa dominação? Estima-se que existam mais ou menos 10 elevado a 18 artrópodes vivos no planeta. É um número tão absurdo que a gente nem consegue visualizar direito. É o 1 seguido de 18 zeros. 1 quintilhão de animais. Para colocar em perspectiva, isso quer dizer que para cada pessoa no mundo existem centenas de milhões deles. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como é que esse grupo conseguiu conquistar o mundo desse jeito. Bom, para organizar essa nossa revisão, a gente vai seguir um caminho bem direto. Primeiro, vamos ver o que faz um artrópode ser um artrópode. Depois, vamos conhecer os 4 grandes grupos. Aí partimos para a anatomia comparada, que é super importante. Em seguida, um guia rápido para identificar cada um, perfeito para a hora da prova. E para fechar, vamos entender qual é o segredo por trás de tanto sucesso. Beleza, vamos começar. Pensa bem, o que um besouro, uma aranha e um camarão têm em comum para estarem todos no mesmo grupo? Parecem bichos totalmente diferentes, né? Mas a resposta está no projeto, na planta baixa do corpo deles. É um design que deu muito, mas muito certo. E olha que legal, o próprio nome já entrega a pista mais importante. Artrópode vem lá do grego arthros, que quer dizer articulação, e podos, pés, ou seja, pés articulados. Essa foi a grande sacada evolutiva deles, ter apêndices conjuntas, com dobradiças, o que permitiu pernas, antenas e peças bucais que se movem de forma super complexa e especializada. Então, além dessas patas articuladas, tem mais umas coisinhas que todo artrópode tem em comum. Eles têm um exoesqueleto de quitina, tipo uma armadura por fora do corpo. O corpo deles é todo segmentado, dividido em partes. E, por fim, eles têm simetria bilateral. Ou seja, se a gente traçar uma linha no meio, o lado esquerdo é um espelho do direito. E esse exoesqueleto é uma coisa genial, sério. Não é só uma armadura contra predadores. Ele serve de ponto de apoio para os músculos. É como se o esqueleto ficasse do lado de fora, sabe? E o mais importante, ele é impermeável. Isso foi o que permitiu que eles saíssem da água e conquistassem a terra firme sem morrerem desidratados. Uma invenção e tanto da natureza. Só que essa armadura tem um porém, né? Ela não estica, é rígida. Então como é que o bicho faz para crescer? Ele precisa se livrar dela de tempos em tempos. Esse processo se chama equidise, ou a famosa muda. É um momento super delicado. Ele fabrica uma casca nova, bem molinha, por baixo da antiga. E aí ele rasteja para fora da roupa velha. Por um tempo, ele fica todo mole e vulnerável, até a nova armadura endurecer. É um risco enorme. Ok, agora que a gente já sabe o que define um artrópode, vamos conhecer as famílias. São 4 grandes grupos, os principais ramos dessa árvore genealógica gigante. Então vamos lá. Primeiro os quelicerados, que é a turma das aranhas, escorpiões e carrapatos. Depois, os miriápodes. O nome já diz tudo, né? Muitas pernas. São as lacraias e os piolhos de cobra. Aí vem os crustáceos, os reis dos mares e rios, caranguejos, camarões, siris. E por último, o grupo mais diverso de todos, os insetos, com besouros, borboletas, formigas e uma infinidade de outros. Beleza, já conhecemos os times. Agora vem a parte crucial, principalmente para quem está estudando para a prova. Vamos comparar a anatomia e as funções de cada um. Entender como eles são montados e como funcionam por dentro é o que vai fazer a gente diferenciar um do outro sem erro. A primeira coisa que a gente bate o olho e vê a diferença é a divisão do corpo. Olha só, insetos e miriápodes têm o corpo bem separadinho em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Agora, nos aracnídeos e crustáceos, a história é outra. A cabeça e o tórax se fundem, formando uma peça única chamada cefalotórax. E depois vem o abdômen. Então são só 2 partes principais em vez de 3. Outra diferença fundamental é como eles respiram. E isso está totalmente ligado a onde eles vivem. Os crustáceos, que são na maioria aquáticos, usam brânquias, parecido com os peixes. Já insetos e miriápodes terrestres têm um sistema super eficiente de túneis, as traqueias, que levam o ar direto para os tecidos. E os aracnídeos? Eles têm uma estrutura especial chamada filotraqueia, ou pulmão foliáceo, que parece um livrinho, onde o ar passa pelas páginas para ocorrer a troca de gases.
E para se livrar dos resíduos do corpo, cada um tem seu sistema. Insetos e a maioria dos aracnídeos usam os chamados túbulos de Malpighi. Já os crustáceos têm as glândulas antenais, que ficam lá na base das antenas. E alguns aracnídeos também podem ter as glândulas coxais, cada um com a sua adaptação. Muito bem, chegamos àquela parte que todo mundo gosta, o guia rápido, a cola para a hora da prova. Com algumas informações-chave, dá para identificar quase qualquer artrópode sem medo de errar. Vamos montar esse quebra-cabeça para nunca mais ter dúvida. Essa tabela aqui é ouro puro. É o resumo de tudo. Vamos lá, passo a passo. Olhou para o bicho. Tem 6 patas, um par de antenas, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. É um inseto, sem erro. Agora, tem 8 patas, não tem nenhuma antena e o corpo é um cefalotórax com abdômen. Com certeza é um aracnídeo. E se tiver 5 ou mais pares de patas e, olha o detalhe, 2 pares de antenas, só pode ser um crustáceo. E por fim, se tem um monte de patas e um par de antenas, é um miriápode, simples assim. E agora vem aquela pergunta clássica, a que mais confunde todo mundo. Afinal de contas, uma aranha é um inseto? A resposta é um sonoro não, de jeito nenhum. A aranha é aracnídeo. Vamos usar a nossa cola de antes. Primeiro, conte as patas. A aranha tem 8, inseto tem 6. Já matou a charada aí, mas tem mais. A aranha não tem antena, já o inseto tem um par. E o corpo? Na aranha é cefalotórax e abdômen. No inseto, cabeça, tórax e abdômen. São projetos de corpo completamente diferentes. Outra duplinha que às vezes confunde está dentro dos miriápodes. Como diferenciar uma lacraia de um piolho de cobra? É bem fácil. Olhe para os segmentos do corpo do bicho. Tem um par de patas por segmento? É um quilópode, a lacraia. Elas são rápidas predadoras carnívoras. Agora, se tiver 2 pares de patas por segmento, é um diplópode, o piolho de cobra. Eles são mais lentos, tranquilos e comem matéria orgânica em decomposição. E para a gente fechar, qual é o segredo? Depois de ver toda essa variedade, toda essa adaptação, por que, afinal, os artrópodes são os donos do planeta? O que explica esse sucesso avassalador? Não é uma coisa só, é uma combinação de fatores. O exoesqueleto deu proteção e a chave para viver fora d'água. Os apêndices articulados se tornaram ferramentas para todo tipo de função. Eles se reproduzem muito e muito rápido, o que garante a sobrevivência. A metamorfose dos insetos é genial porque a larva não compete por comida com o adulto. E para completar, o tamanho geralmente pequeno permitiu que eles ocupassem qualquer espacinho, qualquer nicho ecológico que aparecesse. É a receita perfeita para o sucesso. E por que isso tudo é tão importante para a gente? Porque eles são a base de quase tudo no nosso planeta. São eles os polinizadores que garantem boa parte da nossa comida. São a fonte de alimento para incontáveis outros animais. São os faxineiros da natureza, reciclando nutrientes. Claro, tem o outro lado da moeda. Alguns transmitem doenças, outros são pragas na agricultura. Mas o fato é que o mundo, como a gente conhece, não existiria sem eles. E isso nos deixa com uma última reflexão. A gente já descreveu mais de 1 milhão de espécies de artrópodes. Mas os cientistas dizem que isso não é nem a ponta do iceberg. Imagine só, quantos milhões de espécies ainda existem por aí, escondidas nas florestas, no fundo do mar? Que outros segredos, que outras soluções incríveis para a vida eles ainda têm para nos revelar? A verdade é que a exploração desse mundo fascinante está longe, muito longe de terminar.